Quindi lascio lo spazio all'ultima relazione di Livia Geiger, penso che si pronunci così, e Vladimir da Silva. Chi è che fa la presentazione? Lei. Ok, prego. Grazie. Boa tarde a todos. Infelizmente não vou poder falar em italiano, né? Estou aqui me esforçando bastante para compreendê-los e estou realmente gostando muito, um magnífico evento. Eu gostaria de cumprimentar a professora Cristina, né? E agradecer imensamente o convite para estar aqui. O meu tema para hoje, para a fala de hoje, é sobre o desenvolvimento sustentável e a proteção das águas subterrâneas no Brasil, né? Então, é importante constar que se trata de uma água, um recurso específico dentro do que nós estamos habituados a ver como recursos hídricos, né? A gente, do ponto de vista da nossa visão, exatamente, nós sentimos e vemos os recursos, os rios, as águas superficiais, né? A minha proposta aqui é de uma abordagem de um recurso que não vemos, né? E que tem uma série de peculiaridades e impõe desafios, inclusive no Brasil, porque nós temos um volume, né, de bacias e recursos hídricos considerável comparado com o resto do mundo. E, de toda forma, temos 2 dos 5 maiores aquíferos do mundo. Então, para iniciar minha fala, eu gostaria de destacar, então, algumas premissas, né, sobre a abordagem da água. Então, num primeiro momento, é importante observarmos, né, e que a água ela é um elemento essencial, né, para o desenvolvimento da vida, se considerarmos as nossas necessidades mais básicas, né, e que também, por outro lado, sabemos que milhões de pessoas no mundo carecem de acesso adequado à água potável. Ainda, né, que em 2010 nós tenhamos alcançado a meta dos Objetivos do Milênio, então, considerando a redução que nós tivemos, né, nesse número de pessoas sem acesso à água, reduzimos em 50%. Isso, obviamente, não foi suficiente, tanto que estima-se que hoje 1 a cada 10 pessoas carece desse acesso simples à água potável. Em razão disso, também, eu gosto de colocar que nós estamos diante de um objetivo de desenvolvimento sustentável, o objetivo número 6, né, e que coloca para nós o seguinte desafio: devemos alcançar o acesso universal e equitativo à água potável para todos até 2030. Pensando nisso, também, que coloco já inicialmente alguns desafios, né? O primeiro deles é que a escassez da água coincide no tempo justamente com o aumento da sua demanda, de modo que estima-se que a extração da água triplicou nos últimos anos, considerando a necessidade de uma população mundial cada vez maior. Somada à escassez e ao aumento da demanda por esse recurso escasso, temos distintas formas de contaminação e também, né, considerando do ponto de vista de um sistema global, a influência das mudanças climáticas. Bom, como consequência exatamente dessa crise mundial da água, tem chamado a atenção uma fonte de recursos hídricos que é explorada desde a antiguidade, né, mas até pouco tempo passava despercebida do ponto de vista do ordenamento jurídico brasileiro. Estamos falando das águas subterrâneas. E é um tipo de água que constitui não menos do que a maior parcela de água doce disponível
no nosso planeta. Então, como eu havia comentado no início, muitas vezes não nos damos conta, né, porque não está visível, ela fica escondida e, porventura, armazenada no subsolo por dezenas, centenas de milhares de anos, né, e até que nós agora estamos tendo uma situação de acessá-la e extraí-la para justamente ter um consumo humano, né, principalmente. Basicamente, então, quando essa água é infiltrada na Terra, verticalmente, né, ela alcança o que se denomina lençol freático. E aí ela vai fluir por meio de alguns espaços porosos, né, e formar o que chamamos e conhecemos como aquífero. Todos os aquíferos vão possuir uma capa inferior impermeável, de modo que a água ela vai ficar ali naquele extrato, né, vai ficar ali como um depósito natural de água, né, aguardando até a sua utilização. A boa notícia é que a maior parte dos aquíferos são renováveis, né, o que significa dizer que, a depender da chuva, da água da chuva, essa água volta a se infiltrar no terreno e vai ser depositada ali, armazenada, recarregando um aquífero. Nem todos os tipos de aquífero são recarregáveis. Vou mostrar isso daqui a pouquinho. Bom, até agora no mundo temos 273 aquíferos, que são divididos da seguinte maneira: 68 aquíferos nas Américas, 38 na África, 65 no leste europeu, 90 na Europa Ocidental e 12 na Ásia. Percebam que a distribuição das águas subterrâneas ela está em todas as partes do mundo, porém, não de maneira equânime, né? No continente da América do Sul e da Europa, você vê uma grande quantidade disponível de aquíferos, enquanto que a Ásia carece desse recurso. Merece atenção, então, um subtipo de aquífero confinado, que são aquíferos não recarregáveis, né? Esses são conhecidos como os aquíferos fósseis. Então, eles não vão ser recarregados naturalmente pela água da chuva. Supõe-se que seja uma pequena parte desses aquíferos existentes, né? Mas, infelizmente, em zonas situadas onde mais se precisa desse recurso, especialmente aqui nas zonas áridas e semiáridas do planeta. Esse mapa mostra algumas situações, é um mapa recém-publicado na revista Nature, e ela aponta o México, o Egito, a Arábia, Irã, Índia e China como sendo zonas de crise para a humanidade, no sentido de que, nessas zonas, as águas subterrâneas fósseis já foram extraídas e dificilmente serão recarregadas. O Brasil, nós temos, como eu mencionei, 2 sistemas de aquífero extremamente importantes, dentro de uma visão global, inclusive. O primeiro é o sistema aquífero da Grande Amazônia, e o segundo é o sistema aquífero Guarani. Esse sistema aquífero Guarani ele é bastante especial porque ele é transfronteiriço em 2 perspectivas. Numa perspectiva de países, porque ele abrange Uruguai, Argentina, Paraguai e Brasil, e numa perspectiva interna brasileira, ele abrange 8 estados. Bom, o que temos no Brasil, então, em relação à utilização dessas águas subterrâneas? 49% da população brasileira é abastecida hoje no Brasil por água subterrânea. No estado de São Paulo, mais de 70% dos municípios utilizam esse recurso. Ribeirão Preto, a cidade do meu colega, é uma cidade quase que totalmente abastecida pela água subterrânea. Porém, nós temos um problema grave no Brasil em relação à construção e instalação de poços de perfuração para extrair essa água subterrânea.
O que acontece no Brasil é que hoje se fala em cerca de 100 mil poços artesianos, porém, 85% desses poços são clandestinos, o que significa dizer não estão formalizados, não estão regularizados. Isso é uma questão que nós temos que enfrentar agora, né, nos próximos anos. Bom, do ponto de vista da sustentabilidade, aí foi o tema que me pediram para corroborar o desenvolvimento sustentável com a utilização desses recursos hídricos. O que eu tenho a dizer é que há vantagens em utilizar as águas subterrâneas, né? Elas têm um padrão de qualidade elevado, é uma água limpa em relação às águas superficiais, aos rios, porém, a metodologia de avaliação dela é um pouco mais complexa, porque ela está no subsolo. Elas podem ser utilizadas para inúmeras finalidades, agricultura, indústria, consumo humano, abastecimento público, porém, temos que nos atentar para os níveis de recarga dessa água para que não ocorra uma superexploração e o aquífero chegue à sua exaustão do ponto de vista de não conseguir ter um processo de resiliência. Para a extração das águas subterrâneas se consideram menores os impactos, especialmente se você tiver uma comparação com a utilização de um rio em que você tem que construir uma barragem. O impacto ambiental é menor e o custo da perfuração também é mais baixo, né? Então, isso facilita a utilização dessas águas. Porém, o custo é baixo, mas, em caso de contaminação, o custo se torna elevadíssimo para que esse meio ambiente seja recuperado. Os problemas no Brasil que encontramos, principais fontes de contaminação dessas águas, são os lixões a céu aberto, os esgotos, também a céu aberto, a agricultura e a irrigação, especialmente com o uso de fertilizantes e agrotóxicos, e, na medida que você lança um volume de água superior na terra, ela tende a se infiltrar e carregar para o subsolo esses agrotóxicos, gerando a contaminação. E também temos uma forma de poluição indireta que acontece no Brasil, que é justamente a construção de poços sem ter uma manutenção, enfim, sendo uma técnica mal feita. Bom, para a proteção jurídica, eu separei rapidamente só 2 pontos. Primeiro, eu gostaria de destacar que o Sistema Aquífero Guarani, nós temos hoje um tratado internacional, né, no âmbito do Mercosul, que foi formalizado em 2010, tendo-se em conta que se trata de um recurso compartilhado e transfronteiriço. E é óbvio, então, os países eles firmaram esse acordo, falta apenas a ratificação do Paraguai, mas, ao que tudo indica, é um acordo que está de pé e traz os princípios do direito internacional de uso sustentável, responsabilidade pelo dano transfronteiriço, exigência de estudo de impacto ambiental, acesso à informação. Esse tratado ele tem, na minha visão, ele tem uma característica interessante, que é porque o aquífero Guarani ele não está situado numa zona de escassez de recursos hídricos e também não se trata de uma zona de conflito. Nunca houve um conflito pela água situada no aquífero Guarani. Então, ao que tudo indica, nós estamos diante do primeiro tratado internacional sobre águas subterrâneas transfronteiriças em um contexto preventivo. E, para finalizar, falta um pouquinho, eu tenho 2 questões ainda em relação à gestão interna da água, né? E aí a gente vai ter um Código de Águas de 1934 e a nossa Constituição Brasileira de 88, que estabeleceu que o domínio da água é estatal, né? Então, a água é um bem de uso comum e ela é atribuída à União aos Estados. Em relação aos aquíferos, também a gente tem uma situação que eu acho que vai ser objeto de controvérsia, porque os aquíferos eles estão sob o domínio dos Estados. Porém, os aquíferos têm a característica de serem transfronteiriços, então eles abrangem mais de um Estado. É possível vislumbrar
um conflito, por exemplo, em face de um Estado utilizar mais a água daquele aquífero do que o outro Estado, né? E como que seria dirimido e pensado esse conflito do ponto de vista da gestão ambiental. E, finalmente, aí, também, que é uma questão que eu coloco como sendo uma política e uma questão que está sendo implementada hoje no Brasil, é a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, né? E aí eu vejo uma perspectiva boa para a proteção dos aquíferos, especialmente por conta daquela situação de termos muitos poços clandestinos. A situação que temos é que hoje o Estado brasileiro, os estados brasileiros, né, estão implementando essa cobrança de recursos hídricos, né? Então será possível cobrar pelo volume de água captado numa água subterrânea, né? Não apenas pelo tratamento dessa água, né? Então, em contrapartida, esse valor a ser cobrado, ele vai ser revertido para a própria proteção da bacia hidrográfica à qual essa água subterrânea está vinculada. Então, essa é a perspectiva. Também acho que, por conta disso, vamos ter uma situação de maior valorização das águas subterrâneas, no sentido de compreendermos que o seu processo de filtragem natural ele tem que ter um maior valor em relação às águas superficiais e também respeitarmos e valorizarmos o tempo que essa água subterrânea ela fica armazenada no solo, pois estamos falando de centenas de anos, né? Então, isso precisa ser incorporado em forma de valor econômico e essa água, na minha visão, necessita apresentar um custo maior, por exemplo, em relação aos recursos nas águas superficiais. Eu gostaria de agradecer, então, a atenção de todos e obrigada novamente, professora Maria Cristina, pelo convite. Me senti bastante honrada.